Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Galaxy Z Fold 5 e como foi a experiência de uso, se vale ou não a pena comprar um dobrável. Eu sempre retorno nesse assunto porque é aquela história, eu estou ainda em processo de convencimento de comprar um dobrável. Eu ainda tenho aquela certa restrição de será que é frágil, será que não é muito pesado, será que não fica incômodo no bolso e quando ele está dobrado ali, né, que é a única forma, aliás, né, de colocar ele no bolso. Então eu ainda estou me convencendo se vale a pena o desembolso ou não. Então hoje eu vou falar sobre a experiência de uso nos últimos tempos. Estou conseguindo ficar com um tempo um pouco maior, né, do que eu esperava. Estou gostando bastante, a experiência tem sido interessante. E hoje eu vou comentar um pouquinho mais sobre como anda esse processo aí de convencimento, né, o próprio deste celular. Quem sabe eu acabo migrando para ele, né, no futuro. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, Z Fold no bolso, como é que é a experiência? Primeiro ponto que vale a pena comentar, eu não recebi capinha, eu usei ele do jeito que ele vem mesmo, sem nenhum tipo de proteção. Aí, claro, ele fica mais fino, ele fica mais leve, ele fica com menos volume no bolso, mas ao mesmo tempo ele tem um peso considerável, tá? Ele é mais pesado do que o meu S23 Ultra. Pouca coisa, mas é um pouco mais pesado. Fica um pouco espesso, mas não é uma coisa que me incomodou. Gostei muito de ver ele mais justo aqui, mas também não era uma coisa que me incomodava no modelo do ano anterior. Então, no bolso, eu achei que é uma questão de costume. Nos primeiros dias me incomodou um pouco, achei um pouco pesado, mas logo entrou na minha rotina e até eu diria que ele ficou bem, por ser um pouco mais baixo, né? Quando você coloca o Ultra do lado dele, dá para ver isso, né? Ele é um pouco mais baixinho aqui, ó, tem um dedo a menos e um bom espaço aqui a menos também na lateral. Então, apesar de ser um pouco mais espesso e mais pesado, ó, ele com capinha não é tão mais alto assim, tão maior do que o S23 Ultra com capinha, né? O celular com capinha e ele sem capinha, vamos dizer, né? Então, no final das contas, eu achei confortável. No começo parece mais pesado, parece esquisito, e é de fato mais pesado, mas com o tempo eu achei confortável. Então, me acostumei rapidamente. Bom, se fosse meu esse aparelho, primeira coisa que eu faria, sem dúvida alguma, é colocar uma película aqui. E provavelmente, eu vou ser muito sincero, talvez eu colocasse uma daquelas películas aqui na parte de trás, aquelas tipo da Rock, sabe, que é recortada em qualquer lugar, em shopping, naquelas máquinas tal, eu colocaria uma película aqui de hidrogel para proteger aqui a parte traseira e não sei não se eu não usaria ele sem capinha, achei a experiência bem interessante, tá? Bom, no uso, o desbloqueio super fácil, como deu para ver. Essa tela traseira até era um pouco uma reclamação minha, né? Que os jogos ficavam meio quadrados aqui na parte de dentro tal, e que eu perdi a visão lateral, aquela história. Mas, opa, perdão, em vários jogos que eu testei aqui a tela traseira, quer dizer, a tela externa, eu achei que foi bem ok. É um pouco mais estreita, óbvio, né? Você coloca aqui, ó, vou colocar lado a lado o S23, que não é, né, o Ultra, que não é talvez o melhor exemplo, mas dá para ver que você tem muito mais tela aqui, você tem uma visão muito maior, ó, com a mesma imagem, ó, você tem uma visão mais ampla. Olha aqui, ó, esse poste de luz, onde ele termina em um celular, onde ele termina no outro, tá? Então realmente tem uma diferença significativa, mas dá para jogar assim e eu diria que é bem confortável, é bem agradável jogar assim, porque ele fica um pouco mais espesso aqui e encaixa a mão certinho aqui. Eu achei que ficou bem legal. E é aquela história, além de você conseguir jogar assim, você também tem o plus aqui, o extra de jogar com uma tela gigante e de trabalhar com uma tela gigante. Então, eu acho que essa tela externa, ela passou do que foi um quebra-galho, né, nas versões iniciais desse aparelho, né, que era muito estreita, tal, a tela não era tão agradável,
para se tornar uma tela bem utilizável em vários momentos, discreta, porque você não está com um celular enorme na mão, ó, ele fica pequenininho, é mais espesso sim, mas ele é pequenininho assim na mão, e você consegue fazer de tudo, inclusive essa parte que é importante para mim, pelo menos, de jogar na tela externa, numa tela mais wide. Tá? Então, achei bem interessante. Outro ponto, né, o teclado ele não está tão estreito como era nas versões anteriores, mas não tem aquele espaço maravilhoso que você tem no S23 Ultra. Então, ele é um pouco justo, muitas vezes é mais legal usar o teclado swipe do que usar até o teclado normal nele, mas ok, funciona super bem. Bom, eu acho que com relação à parte de fotos e vídeos, essa câmera aqui frontal, ela é muito melhor do que a frontal que está interna, né, dentro do aparelho, muito melhor. E eu tirei boas fotos, gravei vídeos, achei bem interessante. A única questão que tem que ficar de olho é assim, você vai precisar manter ele, é mais confortável manter ele fechado para tirar as fotos e gravar os seus vídeos, tá? Porque ele fica mais compacto, mas para mim não atrapalhou em nada e, poxa, super, super legal, super útil e bem tranquilo de utilizar. Bom, a tela interna, quando que ela entra, né, na jogada? Até voltando um pouco, né? Vamos falar um pouco mais de câmera. Conjunto ótico é o do S23, S23 Plus. Aqui eu senti realmente falta do conjunto ótico do S23 Ultra. Por quê? Por exemplo, tá? Nós estamos ali na semana da superlua. Não tem como tirar uma lua igual com esses dois aparelhos. Aqui você tem um zoom que chega a 100 vezes, eu acabo utilizando uns 40, 50, que já tá bom demais, mas assim, você tira fotos melhores sim com o S23 Ultra, por conta do zoom, você tem modo macro que é melhor, você tem uma série de recursos que são superiores, é só ver até o próprio tamanho das lentes, né? A brincadeira aqui é bem diferente, tá? Então, eu acho que eu não conseguiria fazer essa troca por conta da câmera, eu iria me arrepender por conta da câmera. Mas agora, abrindo aqui e falando de trabalho, falando de produtividade. Realmente, essa tela faz uma diferença, mas eu não esperei que essa tela fosse um tablet, ou nem mesmo um mini tablet. Eu não fiquei com isso na cabeça quando eu comecei a usar esse aparelho. Esse acho que foi o ponto que me fez gostar até mais do que nas últimas vezes. Eu não esperei que isso aqui tivesse um desempenho de um tablet. Eu esperei que, sim, ele substituísse um Kindle, e substituiu, é claro, não com a mesma, o mesmo tipo de tela, que cansa menos a tela do Kindle, né? É mais confortável aos olhos, mas essa tela aqui foi confortável, sim, e foi excelente para leitura, e ele aberto fica bem fininho, tá? Então isso também foi outro ponto extremamente positivo, tá? Tanto para jogar quanto para consumir conteúdo, eu achei muito agradável usar esse tipo de tela, tá? Então aqui você pega, vamos pegar aqui algum vídeo só para a gente ver, tá? Então assim você já tem uma visualização bem interessante. Se você jogar aqui de lado, ó, e ampliar, fica maior do que qualquer outro celular que você tenha nas mãos. Então realmente a experiência é muito agradável, a experiência é muito interessante. Isso vale também para mapas, por exemplo, para o e-mail, para o Chrome ou para qualquer outro navegador que você queira utilizar. Então aqui você tem uma visualização muito boa, muito ampla, a leitura é muito interessante, tá? Então aqui você tem como fazer uma... Vamos fechar esse negócio aqui, como fazer uma utilização muito boa, tá? Então aqui ó, você pode entrar em uma notícia, olha, vamos ver se a Folha, o UOL deixa a gente ler, né? Mas ó, você tem uma visualização bem interessante, bem ampla, tá? Mesma coisa, puxa, eu quero dividir essa tela aqui, então, pô, você pode dividir, pode colocar tela dividida em até mais do que duas abas aqui, duas metades,
Eu prefiro usar, depende muito do conteúdo, dá para usar sim, fica com uma tela mais estreita, na vertical ou na horizontal, aí sim você ganha uma tela legal. Aqui os alto-falantes estão bem posicionados para ele ficar em pezinho assim, se você tiver um suporte. E utilizar teclado e mouse com ele foi excelente também, tá? Então não tenho assim nenhum ponto contra esse aparelho. No quesito produtividade, eu vou dizer que ele está bem superior à maioria. Por que que ele acaba perdendo um pouquinho quando você fala de produtividade? Porque esse cara aqui já vem com a caneta. Então, considerando o fato de que o S23 Ultra já vem com a caneta na caixa e custa menos, ele acaba sendo nesse ponto mais interessante. Só que aí, quando você coloca na balança que a tela aqui é bem maior, você consegue dividir com 2, 3 aplicativos de uma maneira mais confortável, esse cara aqui acaba fazendo mais sentido. Então, no final das contas, para trabalho, para produtividade, esse cara aqui está excelente. Para jogar, eu também achei muito bom, porque simplesmente você pode escolher como você quer jogar. Então, se você quiser jogar na horizontal, com uma tela mais ampla, né, mais wide, você fecha ele. Se você quer jogar com uma tela maior, com uma imagem grandona, assim você joga com ele aberto. E o mais interessante, por mais que você suje um pouco aqui com as mãos a tela, o aquecimento fica aqui na parte de cima, então você não vai aquecer, não vai sentir o aquecimento nas mãos enquanto você está jogando. Tá? Então, poxa, isso aqui, aqui até verificar essa integridade, talvez eu já saia desse jogo já já, mas assim, você tem um conforto térmico maior. Aonde que ele perde? Ele tem menos bateria do que o Galaxy S23 Ultra e tem mais tela. Então você acaba ficando naquela situação, né? Você vai jogar com mais conforto numa tela maior, só que essa tela maior cobra mais da bateria e a bateria é menor. Então tem que colocar isso na balança. Por outro lado, para trabalho, esse cara aqui é sensacional, apesar da falta da caneta, que pode ser resolvida com uma capinha de forma muito simples. Não é o mesmo tipo de caneta, não tem Bluetooth na caneta, não dá para você controlar ali uma apresentação ou tirar uma foto, não é uma caneta para isso, mas de qualquer forma você vai conseguir trabalhar muito bem com a parte de divisão aí de telas, sem falar, claro, não é uma vantagem desse cara aqui, mas temos aqui modo DeX, né, o desktop aqui, como tem no S23 Ultra e alguns tops de linha da Motorola. Então é um ponto bem interessante porque amplia ainda mais a produtividade nesse tipo de aparelho. Então, no final das contas, assim, eu acho que é uma compra bem interessante. Não compre pensando em substituir um tablet, porque ele não faz isso. Ele é mais do que um celular normal, mas é menos do que um tablet, tá? É bem menos do que um tablet. Ele vai ali substituir teu Kindle tranquilo, se você não tiver muito apego com a qualidade e a tecnologia utilizada na tela do Kindle, ele vai substituir no máximo o teu Kindle, mas vai ser muito agradável para jogar, vai ser muito agradável para trabalhar, vai aumentar a produtividade, ainda mais se você tiver um teclado e um mouse, vai ser bem agradável de trabalhar com ele. É um aparelho rápido, é um aparelho que tem um desempenho excelente, mas também a parte de câmera, você não vai ter o mesmo desempenho do S23 Ultra, não vai tirar fotos da Lua, não vai tirar fotos com aquele super zoom de 10 vezes, mas, por outro lado, você vai ter uma experiência de trabalho e de jogo bem completa, até um pouco mais completa. No final das contas, o que eu penso sobre esse jogo, sobre esse aparelho? Olha, pô, isso aqui é bem legal, olha, é muito grande o espaço para você poder interagir, para você poder jogar, ó, é muito legal, tá? O cenário fica grande, tá? Então, poxa, é bem divertido quando você vê ali o que você consegue fazer, principalmente quando você vai jogar com uma tela tão grande quanto essa, tá? E assim, sempre com a máxima resolução possível, tá? Então, no final das contas,
Gostei muito do aparelho, ó, aqui já deu uma aquecida, na parte de baixo não estou sentindo nada, aqui já está quentinho, tá? Desse início de jogo, você coloca um jogo mais pesado, ele sente sim, mas não tem nenhum engasgo. Bom, eu ainda pretendo ficar com o S23 Ultra por ser um fã ainda da linha Note, e ali é o Galaxy Note que está reencarnado naquele aparelho, tá? Então eu provavelmente ainda vou ficar mais um tempo com ele. Não senti que é um problema as peças móveis para o meu uso, pelo menos, não. Eu sou extremamente cuidadoso. Eu fiquei aqui, eu já estou há mais de 15 dias usando esse cara aqui, com ele no bolso, entrando, saindo do bolso o tempo inteiro, abrindo fora de casa. Então, assim, não é uma coisa que me incomodou, me atrapalhou. Claro, não dá para sair abrindo essa tela em qualquer lugar na rua, tá? Eu não me senti seguro, por incrível que pareça, apesar de ser um gigante, eu me sinto mais seguro tirando o S23 Ultra ou o iPhone 14 Pro, por ser menor ainda, do bolso para utilizar na rua, do que esse cara aqui aberto. Ele fechado não, ele fechado é de boa, fechado ele fica mais compacto, eu acho que ele fica mais discreto, mas por outro lado eu me senti assim, sabe quando você fala, puxa vida, eu tenho uma super tela, agora quando eu estou na rua eu tenho que usar uma tela minúscula, né? Então isso de certo modo chegou a incomodar um pouquinho a diferença de tela, né? Chegou a incomodar um pouquinho no uso, mas nada assim de absurdo. Mas por ter aqui o equipamento pronto, com caneta, com a tela já aberta ali para usar no máximo o tempo inteiro, eu acabei achando mais interessante ainda a linha S Ultra, tá? Mas é questão de gosto de cada um, tá? Agora, isso aqui não me incomodou no bolso, não me incomodou usar fechado assim, apesar de sentir que eu estou subutilizando a tela. E o que eu achei interessante, ele me dá a possibilidade, como a caneta, eu sempre bato nessa tecla, a caneta não é uma coisa que eu uso todos os dias da minha vida, mas ela tá lá, quando eu precisar, ela tá lá para eu poder utilizar. Aqui é a mesma coisa, só que com relação à tela. Entendeu? Ela tem uma tela gigante, ela está aqui. Eu posso na rua acabar utilizando com maior frequência essa pequenininha por questões de segurança. Agora, quando eu quiser e quando eu puder abrir, ó, eu tenho essa tela gigante para poder usar, para poder trabalhar, para poder fazer uma edição de um vídeo no LumaFusion com muito mais espaço, editar uma foto, editar uma capinha para um vídeo do canal. Então aqui eu tenho um espaço muito mais interessante e que eu saco esse espaço quando eu quiser, eu não preciso ficar usando o tempo inteiro aberto. Então isso eu achei muito interessante e gostei bastante. O que me segura ainda no S23 Ultra? Eu acho que o que acaba segurando é a caneta já dentro do aparelho, um pouco mais de bateria que eu tenho lá, ele chega um pouco mais longe, chega com mais saúde no final do dia do que esse cara aqui, e a câmera, principalmente a câmera. Ter a câmera com zoom ótico de 10 vezes eu tenho utilizado bastante, viajei recentemente, usei, gostei bastante de usar, então é uma coisa que eu não consigo mais abrir mão, de ter uma câmera super completa. E aqui, infelizmente, eu tenho uma câmera muito bom, conjunto ótico excelente, mas não é tão completo quanto a linha S Ultra. Mas vou dizer que esse aparelho, no final das contas, até esse vídeo é uma espécie de pós-review, tá? Mas esse aparelho acabou me agradando bastante, bem mais do que eu imaginava. Eu chamo de pós-review, gente, porque eu já finalizei os trabalhos, né? Gravei muito conteúdo com esse celular, já soltei alguns vídeos, vou soltar outros de situações de uso, de escritório, de acessórios, vários diferentes, mas eu consegui ficar um tempinho um pouco maior do que eu imaginava, então eu estou gravando esse vídeo com esse tempo, que é um tempo inesperado, tá dando aí uns dias a mais, e eu estou aproveitando ao máximo ele para poder, de repente, até tirar essa história, né, dessa dúvida, né, dessa preocupação com relação à tela dobrável, como é usar na rua, se vale a pena, se não vale a pena. Mas, no final das contas, tem sido muito bom utilizar esse aparelho melhor do que eu imaginava. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi, né, como eu disse, um pós-review do Galaxy
Z Fold 5, gostei bastante do aparelho e em breve, provavelmente, ele já vai entrar na fila aí para ser devolvido para a Samsung. Meus agradecimentos ao pessoal da Samsung por ter enviado para teste e até deixado um tempinho um pouco maior para eu poder me acostumar a integrar ele no dia a dia e ver tudo que ele pode me oferecer, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!